Olá, saudações a todos. Muito bom dia para quem nos assiste agora, boa tarde, boa noite para quem eventualmente vai acompanhar aí em outro momento. Bem, meu nome é Charles Brito, sou fisioterapeuta e hoje a gente vai conversar então sobre saúde mental e as relações que podem ser mediadas aí pela fisioterapia. Bem, essa temática ela é oportuna agora, já que a gente está em um mês que foi escolhido aí enquanto mote para a discussão dessa saúde mental aí e os vários problemas que aí se relacionam, né? Então, no Janeiro Branco, há um pacto entre um coletivo que trabalha com essa área de atenção para aumentar aí o bojo dessa discussão sobre a saúde mental, sobre a saúde emocional, tá? E aí, há muitas instituições, não só ligadas à psicologia, à psiquiatria, aquelas áreas mais tradicionalmente voltadas à saúde mental, enfim, a área da saúde como um todo se volta com um olhar especial para esse cuidado, para essa atenção, né? E aí a gente tem como bandeira aí cuidar do nosso estado emocional, cuidar da mente, entendendo que esse cuidado ele é primordial, né? Diz respeito essencialmente ao cuidado com a vida. Enfim, esse encontro nosso, essa aula, ela bem que poderia ser direcionada, ser entendida para aqueles sujeitos que estão em sofrimento psíquico, né? Então, essa poderia ser, de fato, a temática que iria circunscrever a minha fala, bem como o diálogo que a gente vai ter aqui com as perguntas, enfim, depois com a teleconferência, com as telechamadas aí, que a gente tem acesso aqui na Universidade Federal de Goiás. Mas, enfim, a grande ideia é pensar que não só aquele sujeito que está de fato em sofrimento psíquico, que vivencia um quadro grave de depressão, de ansiedade, de um transtorno, os mais variados que ocorrem dentro dessa temática. Mas aí nos vem algumas questões. Por exemplo, não só aquele indivíduo que vivencia esse sofrimento categorizado, né, já classificado, mas também eu ouso perguntar quem está bem hoje, né? Nessa sociedade tão caótica, cujos valores são colocados em xeque dioturnamente, né? Então, de fato, como diz uma música, como diz o poeta, eu também não estou nada bem, né? Então, todo mundo vivencia aí os seus vários problemas que vão reverberar nessa esfera emocional, nessa esfera mental. E aí, há algumas questões que são colocadas dentro dessa lógica, essencialmente dizendo respeito a essa dicotomia que a gente faz na relação humana, na vida humana, tá? Eu brinco em sala que o que Papai do Céu fez, a gente tenta dividir. Então, de fato, de verdade, não há como separar a minha saúde física da minha saúde mental, da minha saúde social, enfim, de vários outros aspectos que dizem respeito a essa saúde, a esse sujeito humano, né? Outro detalhe importante de ser observado, que essa bandeira de luta a favor desse cuidado com a saúde mental, ela não ocorre, obviamente, só agora em janeiro, né? É uma bandeira de luta diária e nós temos que, cotidianamente, levantar essas questões, ter esse cuidado aí não só para conosco, mas também para com os nossos familiares, com os nossos pacientes, os usuários do sistema de saúde como um todo. E aí, dentro dessas relações, a gente tem que lembrar como é que esse modelo de atenção à saúde, ele se relaciona com a assistência na prática, a atenção à saúde, né? Nós sabemos que a gente vivencia ainda uma outra dicotomia que diz respeito ao modelo biomédico e o modelo biopsicossocial, ou seja, a forma como eu entendo esse sujeito, a forma como eu vou levar as minhas práticas, as estratégias em saúde para o cuidado desse sujeito que está, seja ele em um sofrimento, nos chega, né, na nossa clínica por meio de um encaminhamento de um sofrimento físico ou de um sofrimento mental, enfim. A grande questão é, uma vez que você intervém em alguém, eu lembro muito de um grande e excelente professor que eu tive, o professor Cláudio Lísias, que dizia o seguinte: quando você toca em um sujeito, por exemplo, num ombro doloroso,
né? Você não está só tocando nesse ombro, né? Está tocando em um sujeito com uma história, com uma tradição, com uma cultura, que tem toda uma emoção, um sentimento envolvido por trás e transversal a esse problema, né? Que eventualmente nos chega com um dito de um problema físico, né? Vamos entender aqui que nós somos um todo e para um trabalho de qualidade há de se olhar para esse sujeito de forma holística, de forma integral, ainda que as nossas intervenções partam, ou melhor, iniciem de uma determinada perspectiva, seja ela física, seja ela emocional, no caso de uma psicoterapia, seja ela social, num trabalho em grupo, num trabalho coletivo. Tá? Então, dentro dessa lógica, a gente entende a necessidade de caminhar na direção dentro dessa perspectiva biopsicossocial, entendendo esse sujeito humano, né, nesse contexto emocional, nesse contexto biológico, nesse contexto social, e aí as múltiplas relações que cada um desse contexto oferece, desempenha, ou melhor, incide nesse sujeito humano. Eu vou passar o mouse, espero que você esteja vendo aí, a gente consegue perceber que dentro dessa dinâmica individual há uma miríade de relações que vão impactar na saúde desse indivíduo, entendendo aí as relações socioeconômicas, culturais, ambientais, entendendo as relações de trabalho, da vida cotidiana desse sujeito, percebendo também, relacionando com as questões sociais e comunitárias que esse sujeito vivencia, e aí isso na atenção básica, na atenção primária, é muito oportuno, já que muitas vezes a gente tem acesso aí e a possibilidade de intervir em um coletivo, e a partir dessas trocas que acontecem nesse coletivo, as pessoas vão entendendo, vão percebendo que seus problemas não são pura e simplesmente individuais, não são únicos, e a gente pode partilhar essas dores, bem como podemos partilhar esses sabores, né, esses prazeres para com esse cuidado. Tá? E aí tudo isso vai, obviamente, impactar nesse indivíduo dentro dessa lógica biológica, individual, né, levando em consideração a sua hereditariedade, as suas questões mais intrínsecas, né, como o seu sexo, como a sua idade, enfim, questões mais perceptíveis, mais fáceis de se entender. Nessa mesma lógica, eu trago aqui a famosa pirâmide de Maslow, que diz respeito a a satisfação das nossas necessidades. E olha que interessante que esse teórico vai dizer que nós temos necessidades básicas. Essa pirâmide vai iniciar ali, por exemplo, com as necessidades fisiológicas, né? Se alimentar, por exemplo. Mas lá no ápice dessa pirâmide, nós temos ali a autorrealização, a satisfação. E aí isso, com certeza, vai ter um impacto determinante nessa saúde emocional, nessa saúde mental desse indivíduo. Quando, por meio dessas várias relações, ele se sente, se entende contemplado, feliz, realizado com as suas várias funções. E aí, quando eu falo função, a gente fica muito tranquilo em conversar sobre isso, já que a fisioterapia parte dessa funcionalidade, né? Como é que eu funciono, como é que eu opero nesse mundo. E esse funcionamento não vai dizer respeito apenas ao meu funcionamento muscular, ou seja, a minha capacidade de intervir no operar o ambiente por meio da minha motricidade. Mas a gente vai pensar também nessa funcionalidade, nessa lógica social, né? Como é que eu funciono enquanto família, enquanto sujeito inserido no contexto de uma família, de uma comunidade ou de um trabalho. Né? Aqui, por exemplo, para eu poder dar essa aula, eu tenho que realizar uma série de funções para que você possa me compreender, ter acesso a esses conteúdos aí. De modo que eu posso, ao final dessa aula, tendo eventualmente um feedback positivo de você, me sentir particularmente realizado, satisfeito com o meu trabalho, e aí isso sem dúvida vai me dar uma condição emocional mais interessante, mais satisfatória, e quem sabe eu possa dormir um pouco melhor, né? Dentro dessa mesma lógica,
nós temos ali vários sinais, vários sintomas, por assim dizer, que vão se aflorar a partir dessa disfunção, a partir desses desequilíbrios, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, sejam eles sociais. A dor é um deles. Eu poderia ter trago outros aqui, tá? Nessa lógica, a dor, pela Associação Internacional, Sociedade Internacional de Dor, ela vai referir essa dor como uma experiência sensorial e emocional aversiva, tipicamente causada por ou semelhante à causada por lesão tecidual real ou potencial. Ou seja, eu não preciso necessariamente ter uma lesão no meu tecido, um corte, por exemplo, um impacto, uma pancada, né? Então, a eventual eminência disso já pode me trazer um desconforto que eu vou sentir. E a dor, como diz o poeta, somente aquele que sente pode falar, né? Muitas vezes nós, de forma um tanto quanto prepotente, muitas vezes atrás de uma mesa, atrás de um jaleco, a gente vai querer inferir sobre a dor que o outro sente, né? É uma tarefa bastante pretensiosa. E aí isso se torna cada vez mais difícil quando essa dor ela é mais silenciada, é uma dor que vem lá da essência, lá de dentro, e muitas vezes não vai ter aquela explicação fisiológica que a gente tanto aprecia, sobretudo aqui na academia, né? Então, a dor na alma, ela é mais perigosa do que a dor física, porque vai carregar esse silêncio aí que consome, que destrói. Então, devemos estar cada vez mais atentos a essa dor, a esse sofrimento emocional. E aí, muitas vezes, os nossos pacientes, sejam eles provenientes da assistência psiquiatra ou não, né, eles vão ter ali as suas questões, os seus problemas, as questões emocionais mesmas que dizem respeito a essa lesão, a esse problema qualquer. Por exemplo, aquela dor no ombro que eu mencionei outrora, né? Essa dor no ombro, ela pode me incapacitar de realizar determinadas tarefas, determinadas funções, e a partir dessa incapacidade, eu posso vir a desenvolver sofrimentos outros, né? À medida que eu não consiga desempenhar a minha função domiciliar, a minha função enquanto marido, enquanto esposa, enquanto trabalhador, enfim. E aí isso, sem dúvida, vai machucar progressivamente esses sujeitos, esse coletivo. De modo que esse mês, esse Janeiro Branco, ele nos apresenta um convite para que a gente consiga refletir sobre as nossas vidas, a nossa mente, a nossa cognição, a nossa qualidade dos nossos relacionamentos, as nossas emoções, né? Sobre esse comportamento, não só para comigo mesmo, mas com o meu próximo, como é que a gente está operando essa vida, relacionando com essas várias questões, com esses vários sujeitos nessa tessitura social aí, né? E aí, com essa reflexão, a gente consegue prevenir esse adoecimento emocional que tanto paira aí nessa sociedade. E aí a gente pode entender que a gente vivencia tempos onde a ansiedade, o estresse, eles estão em níveis estratosféricos, né? Quem eventualmente não vivencia aí um clima desfavorável no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua casa, por exemplo, né? Tornando esse sujeito aí mais vulnerável a esses sofrimentos, a essas questões como um todo. E aí, essa saúde mental, ela vai obviamente se relacionar com múltiplos outros conceitos relacionados aí às minhas metas, às minhas habilidades, à minha produtividade, à minha liderança, ao próprio clima organizacional, ao clima da minha família, do meu trabalho, enfim, né? E tantas outras competências, bem como a relação com o estilo de vida, com a gestão do estresse, com a resiliência, que é um conceito muito legal, muito oportuno de se levantar essa discussão sobre esse conceito, né? Ou seja, resiliência é aquela capacidade que a gente tem de absorver o impacto, por exemplo, e responder voltando para o seu estado normal. E aí eu, como acupunturista,
não posso deixar de mencionar uma metáfora na China, chinesa, ou melhor dizendo, né? Que é a metáfora do bambu chinês. O bambu chinês, dizem eles, eu tive inclusive a oportunidade de escutar isso de médicos chineses, ele tem a capacidade de, na tempestade, no ápice do problema, se curvar ao vento. No entanto, após essa tempestade, ele volta para sua posição normal, né? Então isso é uma metáfora fascinante. E aí, com isso, a gente entende que devemos cultivar em nós essa capacidade de, sim, aguentar, receber os impactos, os problemas, as questões que vão impactar, que vão incidir na nossa vida, mas responder a essas questões voltando aí para o nosso equilíbrio, voltando aí, centrando as nossas relações. E aí fica oportuno a gente começar a discutir então do que se trata essa saúde mental, né? O que compreende essa saúde mental. E aí a literatura vai descrever essa saúde mental como um nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional que vai incluir a capacidade que eu, enquanto indivíduo, tenho de apreciar a minha vida e procurar um equilíbrio entre as múltiplas atividades que eu desempenho e os esforços que a gente faz para atingir essa resiliência psicológica, né? Ou seja, essa capacidade de receber porrada e ainda assim sorrir, estar bem e voltar para o nosso prumo. Nesse conceito, há algumas ideias associadas às quais eu compartilho agora com vocês. Por exemplo, viver em plenitude, né? De fato, gozar a vida, né? Viver a vida de forma integral, inteira, né? Muitas vezes nós somos econômicos, por assim dizer, com as nossas relações, com as nossas doações, né? Com as nossas interações, e aí a gente não consegue, como diria Rita Lee, gozar no final, né? E aí quando eu falo gozar essa vida, é de fato aproveitar, né? E estar inteiro nesses vários processos, nessas várias relações. Algumas outras ideias associadas dizem respeito a estar bem comigo mesmo e com os outros, a respeitar o próximo, a saber lidar com as emoções boas e ruins, reconhecer os seus limites e buscar ajuda quando necessário. Isso é fantástico, isso é muito interessante. E na fisioterapia, no trabalho fisioterapêutico, isso é muito oportuno. Por quê? Quase sempre o nosso paciente ele vai apresentar limites bem estabelecidos, os quais o fisioterapeuta vai ser aquele sujeito que vai ajudar essa pessoa em sofrimento físico, emocional, etc., a transpor essa limitação. Olha que papel fascinante desse profissional, desse fisioterapeuta, mas não só desse médico, dessa enfermeira, desse terapeuta ocupacional, desse psicólogo, de ajudar a conduzir esse sujeito de uma margem à outra do rio, entendendo esse rio enquanto um limite, né? Veja bem que eu não estou dizendo aqui que nós, terapeutas, profissionais da saúde, vamos carregar esse sujeito. A gente vai, no máximo, mediar, auxiliar essa movimentação, essa transposição dessas barreiras. Essas barreiras, muitas vezes, vão impactar nesse sujeito, e aí quando ele entende que ele não consegue fazer ali um determinado movimento, uma determinada ação, isso vai fatalmente impactar na sua saúde mental, e muitas vezes esse sujeito vai se entender incapaz, improdutivo, né? E aí isso a gente sabe como é que a sociedade vai rotular, como é que a nossa cultura vai rotular esse sujeito. Na velhice, por exemplo, isso é muito notório, né? Até porque esse sujeito que produziu, que construiu, que tanto fez ao longo da sua vida, ele chega num determinado momento da vida que ele já não consegue mais operar, realizar as atividades dele como ele fazia. E aí isso vai trazer fatalmente um sofrimento para esse sujeito. E aí, finalizando aí essas ideias associadas, a gente entende a necessidade de aceitar essas exigências que a vida nos apresenta.
né? Então perceba que a minha fala ela é mais geral, não no sentido de oferecer até então uma técnica específica da fisioterapia para cuidar desse sofrimento mental. Mas mais que isso, o fisioterapeuta ou qualquer terapeuta que seja, ele deve entender como operar, como dialogar, como envolver esse sujeito em seus cuidados. Mesmo sendo esses cuidados tecnicistas, práticos, intervenções pontuais. Até porque, como eu disse outrora, qualquer intervenção que você faz em um determinado sujeito repercute nele como um todo, inclusive, sobretudo, emocionalmente. E aí, para que essa saúde mental seja cuidada, para que a gente consiga gozar dessas ideias que foram aí associadas, a literatura vai orientar alguns cuidados básicos, como, por exemplo, a qualidade do sono, a prática de atividades prazerosas, de modo regular, de preferência, prevenir e tratar as dores, os desconfortos, as boas condições no ambiente de trabalho, isso é preponderante, né? Exercícios físicos, evitar o estresse, né? A literatura fala muito disso, como se fosse possível, né? A vida ela é altamente estressante e esse estresse, muitas vezes, ele nem é tão ruim assim, né? Vamos lembrar que os vários problemas, muitas vezes, nos faz mais forte. Eu sempre digo na academia, eu digo na universidade, tanto para fisioterapia quanto para educação física, que quanto mais peso você carrega, mais forte você fica, inevitavelmente. Então, evitar o estresse nem sempre é a primeira política, é o possível. Então, dentro dessa lógica, a ideia é, pelo menos, nos fortalecer emocionalmente para que a gente consiga lidar, operar melhor com esse estresse. Então, lá no trabalho fisioterapêutico, você vai conduzir, auxiliar esse sujeito ao trabalhar a sua corporeidade, a sua motricidade, entender que essas limitações, elas são possíveis de serem superadas. E com um trabalho sério, sem dúvida, serão. Olha só, e aí nessa mesma lógica, essa saúde mental, ela é largamente descrita e sugerida pelas instituições de saúde para que sejam cuidadas, assistidas e bem observadas. Tanto a nível nacional, o Ministério da Saúde tem vários programas, várias políticas que vão oferecer e sugerir esse cuidado, bem como a nível internacional. E como tal, citando aqui a Organização Mundial da Saúde, ela vai reconhecer então que a concepção de saúde mental, além de outros aspectos, ela vai envolver esse bem-estar subjetivo, a autonomia que esse indivíduo tem, a autorrealização intelectual e mental e o significado, e ela vai significar mais do que a pura e simples ausência de transtornos mentais. Esse bem-estar que é descrito, ele é subjetivo porque é tal qual a qualidade de vida, né? Ela é um conceito bastante amplo, bastante, eu diria quase que abstrato. Porque, por exemplo, para ele estaria bem, com um relativo bem-estar, ao chegar lá na sua casa, assistir a sua televisão grande, percebe? Ali tendo acesso a uma alimentação mais gostosa, comidinha japonesa, coisa e tal. Enfim, enquanto o outro se sente bem, tendo pelo menos um teto para se proteger do sol e da chuva. Então perceba que há um fosso muito grande, né? Há um hiato muito grande entre o que eu entendo estar bem. Eventualmente estar bem para mim é ganhar 100 mil, enquanto o outro poderia se satisfazer ganhando aí um prato de comida. E aí eu vou partilhar uma fala muito interessante que me marcou profundamente. Há muitos e muitos anos atrás, perceba quão marcado eu fiquei com essa fala. Um genro de uma das minhas pacientes, idosa, essa paciente acamada, enfim, ele disse assim: doutor, alguns querem um carro do ano, né? Enquanto outros querem conseguir caminhar.
Então perceba como essa valoração ela é diferente de acordo com as várias necessidades. Pois bem, e aí a gente vai entender a partir dessas reflexões que a gente faz, que essa saúde mental ela é um estado de bem-estar no qual esse indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades. E aí a fisioterapia ela está bastante capacitada a auxiliar esse sujeito em desenvolver essas habilidades, em recuperar essas habilidades, né? E aí, a partir dessa lógica, esse indivíduo que agora se reveste dessa resiliência consegue recuperar-se desse estresse rotineiro, cotidiano, ser mais produtivo e contribuir com a comunidade. Olha só que conceito interessante que a Organização Mundial da Saúde traz, dizendo que estar bem, ou melhor, o bem-estar, diz respeito também a ser produtivo, a atuar, a operar na vida e inclusive contribuir com o meu coletivo, né? Então, eu estou bem a partir do momento que eu também consiga melhorar esse bem-estar coletivo. E aí eu acho isso aí muito interessante, uma lógica bastante altruísta. E aí, ser produtivo nessa perspectiva diz respeito não só a ser funcional no trabalho ou na minha ocupação, mas também ser capaz de desempenhar os vários papéis que a vida me apresenta. Por exemplo, ser pai, mãe, esposa, enfim, todos esses que a gente realiza e desempenha diariamente. Bem, aqui há alguns outros pontos importantes que merecem a nossa consideração. Primeiro, a reforma psiquiátrica, né? Nós sabemos que a reforma psiquiátrica, ela nasce ali no bojo pós-reforma sanitária, né? Que vai dar as bases conceituais, filosóficas para a criação do SUS. A partir disso, isso reverbera e aí as pessoas começaram a pensar novas formas de cuidado. Até então, o cuidado psiquiátrico era aquela lógica manicomial, ou seja, eu prendo o indivíduo, eventualmente de formas perigoso eu falar isso, né? Mas eventualmente de formas violentas, eu diria até, né? Mas enfim, e aí começou-se a repensar essa forma de cuidado mais humanizada, trazendo esse sujeito, esse cuidado para algo mais integral, mais cuidadoso, né? Mais humano, literalmente dizendo. E aí, nesse bojo, o Ministério da Saúde começou a rever as suas instituições e aí criou-se uma rede para substituir aquela antiga forma de cuidado, né? Que é o manicômio propriamente dito, né? Praticamente uma prisão ali, né? E aí nós temos os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Esses CAPs, eles se desdobram de acordo com a sua competência, né? Ampliando esse cuidado, tendo aí CAPs infantil, CAPs álcool e drogas, temos também as residências terapêuticas, os centros de convivência e cultura, os leitos psiquiátricos nos vários hospitais, temos também o hospital dia, que o indivíduo vai lá, passa ali pela sua assistência e volta para a sua residência. Falando em residência, temos também as residências terapêuticas, foi dito ali, né? O ambulatório de saúde mental, dentre outros serviços que vão constituir essa rede de atenção psicossocial que foi aí já bem regulamentada pelo Ministério da Saúde. Sabendo disso, a gente entende que esses desequilíbrios, essas alterações psicoemocionais e psicossomáticas, elas estão aí entre as principais causas que vão desenvolver uma incapacidade física. Olha só, perceba que enquanto fisioterapeuta, eu disse aqui, muitas vezes esse sujeito em sofrimento físico se desdobra para um sofrimento emocional. Agora eles vão falar que o paciente psiquiátrico em problema, em sofrimento emocional, vai desenvolver um sofrimento físico, uma incapacidade física. O fato é, há uma rede, há uma relação que é intrínseca e eu diria que quase desnecessário
entender, conversar onde que isso começa. O fato é, devemos cuidar desses sujeitos, não só no seu aspecto físico, mas também no seu aspecto emocional. Quiçá, poderíamos dizer, alguns loucos como eu vão falar, cuidar também da sua lógica social, energética, espiritual e tantas outras esferas de cuidados que são necessárias dentro dessa rede de atenção. Bem, esses transtornos mentais que vão desenvolver incapacidades físicas, dentre esses transtornos mentais, a gente poderia citar classicamente as síndromes de depressão, de ansiedade, o próprio alcoolismo, o transtorno bipolar, por exemplo, a esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, enfim, tantos outros fatores geradores de estresse emocional. Tudo bem? E aí, infelizmente, nessa rede de atenção, a fisioterapia se insere muito pouco, ou ainda se insere muito pouco, né? Por isso que eu havia dito lá no início da nossa conversa que o fisioterapeuta ele pode trabalhar não só com cuidado de saúde mental, não só com o público em sofrimento psíquico, né? Ou melhor, alguém que chega lá com um CID para você encaminhado com esse sofrimento psíquico. Até porque uma boa avaliação você vai perceber, e eu tenho certeza que você concorda comigo, ao conversar melhor com os nossos sujeitos, muito facilmente, muito rapidamente, você vai perceber que emocionalmente nós, enquanto sociedade, enquanto sujeitos humanos, não estamos muito bem. Não estamos muito bem. Para além da fisioterapia, nós temos os nossos coleguinhas, na verdade, os nossos irmãos primos, os terapeutas ocupacionais, que aí esse sim já tem uma inserção um pouco mais confortável dentro desse espaço de saúde mental e já trabalham já há algum tempo desenvolvendo atividades, auxiliando nesse cuidado, né? E aí, parabéns para esse coletivo que desenvolveu essas práticas com melhor competência aí, né? Sabendo que nós todos os profissionais de saúde podemos e devemos ter esse olhar, esse cuidado com o estado emocional. E aí a gente entende que múltiplos comprometimentos corporais são provenientes desses transtornos mentais e dos transtornos somáticos. Então há um ciclo vicioso, né? Então, o estado mental afeta o estado físico, que afeta o estado emocional, o estado mental. E aí há esse ciclo vicioso, onde esse sujeito muitas vezes se percebe preso, acorrentado, e aí isso se torna uma bola de neve, onde esse sofrimento físico / emocional vai crescendo, tornando a vida desse sujeito muitas vezes impraticável, né? Tanto que uma mesma campanha muito parecida com esse Janeiro Branco, diz respeito ao combate do suicídio, né? Aí muitas vezes esse indivíduo sofre tanto emocionalmente, fisicamente, que ele se sente no direito, não sei, com a necessidade de ceifar a própria vida, né? Isso para nós, profissionais da área da saúde, a pior coisa que poderia acontecer, né? Já que nós somos profissionais da saúde, da vida, né? E a morte é apenas um espaço, um movimento último, outro, né? Pois bem. E aí, nessa lógica, a gente começa a pensar nas questões que a reabilitação física desenvolve em relação a essa saúde mental. E aí a gente entende que esse paciente de saúde mental em sofrimento psíquico, mas eu faço aquela observação que não só esse paciente que teve ali ou tem um CID, um código de classificação, ali uma classificação de doença ali, entendeu? Não só esse paciente, mas nós todos que vivenciamos algum desconforto, algum desequilíbrio emocional, ele vai desenvolver alguns problemas. Por exemplo, o sedentarismo, a imobilidade. E a gente sabe que essa imobilidade ela vai aumentar
esses níveis de ansiedade, de depressão, de raiva, de tensão, de fadiga muscular, diminuição do afeto positivo, né? A própria cinesiofobia, o medo do movimento. Então, às vezes eu quero ficar quietinho. E aí, esse ficar quieto me faz ficar mais quieto. Lembra da bola de neve? Do problema que vai aumentando, aumentando, aumentando? Então, ao ficar mais quieto, em imobilidade, o meu corpo vai ficar mais quieto, mais imóvel, até que de repente eu já não consigo mais me mexer. Percebe? E aí esse ciclo vicioso chegou no fim, né? Eu virei, por assim dizer, um peso de papel, né? Outra questão, essa sim voltada aos pacientes psiquiátricos, diz respeito ao uso dos antipsicóticos. Então, esses remedinhos, essas droguinhas, nós todos sabemos disso, né? Possui vários efeitos contrários, né? Algumas contraindicações, ou melhor, não só contraindicações, estou falando de efeitos colaterais, né? Por exemplo, efeitos neurológicos, efeitos cardiovasculares, efeitos endócrinos, efeitos oculares, hematológicos, hepáticos, músculo-esqueléticos e cutâneos. Ou seja, aquela boa e velha iatrogenia. Então eu estou me cuidando, estou tomando um remédio para cuidar do meu sofrimento emocional, no entanto, tenho um prejuízo nos meus outros sistemas, né? Muitas vezes esse prejuízo é aceitável, né? Embora nós saibamos que nem sempre essa é a melhor opção. E aí nós temos algumas disfunções crônicas, como a discinesia, a tardia, a acaxia, a distonia, a ataxia, a atrofia, a fraqueza muscular, que vai afetar diretamente essa capacidade funcional do indivíduo, né? Nessa lógica, como é que o fisioterapeuta se posiciona? Qual é o seu objetivo para tratar esse paciente de sofrimento psíquico, mas para tratar toda essa miríade de sujeitos que eventualmente sofrem de um desequilíbrio, de uma alteração emocional? A ideia qual é? Propiciar a esse sujeito, a esse paciente, a manutenção e ou melhora do seu estado de saúde. Claro, né? Reabilitar a sua capacidade funcional, restaurar a sua integridade física, social e mental. E aí, para isso, para esse mega objetivo, a fisioterapia vai lançar a mão de múltiplas, quase que infinitas condutas para fazê-lo. Mas observe que eu nem estou falando de conduta ainda, de prática clínica, prática terapêutica, mas estou falando na forma de operar, na forma de observar, na forma de dialogar e intervir nesse sujeito, que vai, sem dúvida, separar, diferir ali um bom trabalho de um trabalho mediano, enfim, que vai ser mais focado em sinais e sintomas, em questões específicas, sem olhar para o todo, para essa construção dessa saúde coletiva como um todo. E aí, como eu já comecei a anunciar, nós vamos utilizar a fisioterapia, mas não só as técnicas fisioterápicas, né? Falei agora há pouco da terapia ocupacional, bem como os vários outros colegas da área da saúde que vão se orientar para o cuidado dessa saúde física e vão proporcionar para esse indivíduo um aumento da sua independência. Poxa, uma independência me dá uma segurança emocional tão grande. E eu tenho certeza que você concorda com isso, não? E aí, sendo eu mais independente, a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida. E aí a gente vai modular e melhorar esse autocontrole, otimizando aí o tratamento clínico dos eventuais transtornos psíquicos ou psiquiátricos que esse sujeito vai demonstrar durante o seu tempo de cuidado terapêutico. A partir disso, nós temos aí alguns princípios de trabalho e alguns objetivos mais específicos, né? Por exemplo, falamos outrora do sedentarismo, da imobilidade que esse sujeito vai se colocar. E a partir disso, nada melhor do que dizer para ele: mova, movimente-se, né? Viva a vida de forma plena. E a vida, ela exige aí que eu desenvolva essa motricidade. Eu brinco
na aula, na universidade, que de repente estou querendo tomar ali a minha água, eu até acredito em poderes mentais, né? Eu que assistia desenhozinho de super-herói, né? No entanto, querendo eu tomar a minha água, como eu já estou querendo agora, eu vou ter que operar e me movimentar. Então eu tenho que ir lá, pegar a minha garrafinha e realizar esse movimento para tomar essa água, né? Então há de se desenvolver essa motricidade para que eu consiga realizar essas várias tarefas, né? Bem, e aí, dentro dessa lógica, a gente vai desenvolver várias condutas para que eu consiga me movimentar, mobilizar a minha musculatura, as minhas várias articulações, né? Dentro desse contexto, há de se trabalhar, por exemplo, a marcha, obviamente, né? Antes disso, talvez, o equilíbrio, a postura, a consciência corporal, a propriocepção, né? Esses trabalhos são intrínsecos e muito interessantes, e aí eles são interconectados. E aí eu sempre digo que o trabalho terapêutico, não só a fisioterapia, a atividade física como um todo, ela desenvolve em nós essa melhor consciência corporal. Eu consigo me perceber mais no espaço, no tempo, né? Isso é muito oportuno, até porque nós, sujeitos humanos, muitas vezes, passamos a nos alienar. Então eu já não consigo muito bem, já não entendo muito bem como é que está essa minha corporeidade, né? Então, muitas vezes o nosso paciente ele diz assim: nossa, doutor, eu não sabia que aí doía até o senhor tocar. Então muitas vezes a gente nem se toca literalmente. E esse se tocar, eu posso usar ele como metáfora, né? Mas também como perspectiva física, de contato físico mesmo, de me tocar e de me perceber e de sentir essas relações corporais que eu desenvolvo. Com isso, a partir disso, a gente já consegue socializar esse sujeito com o coletivo. Isso é muito interessante, né? Com seus pares. E aí a fisioterapia desenvolve uma série de trabalhos coletivos que vão, sem dúvida, possibilitar essas trocas de saberes, trocas de experiências, trocas de práticas que vão mais facilmente acalentar esses corações, essas mentes que estão aí em sofrimento. Com isso, a gente consegue também trabalhar a irritabilidade, a inquietação, o nervosismo, o sentimento de frustração, né? Eu sempre digo que nas condutas fisioterapêuticas sempre deve ter um exercício, provavelmente o último da sessão, que vai colocar esse paciente em xeque, né? Eu digo assim, um exercício, a gente fala muito isso na fisioterapia do esporte, né? Mas enfim, trazendo para outros campos, um exercício que vai um exercício que esse paciente quase não vai conseguir fazer, para que ele se sinta motivado a avançar, né? Só que isso, muitas vezes, tem que ser revestido de um cuidado, para que não gere essa frustração excessiva e eu possa me sentir de fato incapaz de fazê-lo e eventualmente até eu vá desistir da fisioterapia porque eu já não consigo fazer o exercício que o meu médico, que o meu fisioterapeuta, que o meu professor de educação física passou, né? Então, ou seja, trabalhar com essa frustração, mas também, por outro lado, eu devo motivar, eu devo insistir nesse paciente para que ele consiga, obviamente, superar os seus limites, né? Então perceba quão sutil, quão tênue é esse trabalho. Com isso, a gente consegue reduzir aí as internações, diminuir também os sintomas depressivos, diminuir a ansiedade e aí, poxa vida, melhorar a nossa qualidade de vida, né? Viver mais e melhor. Dentro dessa mesma lógica, com esses objetivos aí específicos, obviamente, não poderia faltar falar da dor, né? Bem como manter ou aumentar a força muscular, a coordenação, a flexibilidade, a destreza, o tempo de resposta, né? O desempenho cardiovascular e respiratório, a agilidade e adquirir competências em algum campo. Por exemplo, um campo de trabalho qualquer ou
a competência nas atividades de vida diária, para que eu consiga, de fato, realizar, né, essas atividades tão necessárias para a vida do dia a dia. Por exemplo, a minha higiene básica, né? Tem gente que às vezes está tão triste que não quer nem levantar da cama. Quiçá escovar o dente, tomar banho, percebe? E aí, à medida que a gente consegue tirar esse sujeito dessa condição estática, iniciar e quebrar essa inércia, a gente consegue desenvolver essas competências partindo principalmente do autocuidado. Bem, no que diz respeito então às práticas, ao campo da fisioterapia, nós temos todos aqueles recursos que nós já conhecemos, e aí eu vou me furtar a ficar chovendo no molhado aqui, né? Ficar falando daquilo que a gente já usa diuturnamente, né? Mas aí a gente tem sempre que ter aquele asterisco ali, aquela observação com a forma de cuidar dentro dessa perspectiva desse sujeito em sofrimento emocional. Então a gente vai lembrar que todo o trabalho fisioterapêutico ele é customizado, ele é direcionado para aquele sujeito naquela condição, naquele espaço e naquele tempo. Então um trabalho que eu faço hoje é diferente do trabalho que eu fiz ontem e provavelmente é diferente do trabalho que eu vou fazer amanhã. E aí eu sempre digo que a avaliação ela é diária. Então, no mínimo, aquela pergunta: oi, dona Maria, como é que a senhora passou do nosso último encontro, por exemplo? Né? Como é que a senhora está agora? E aí, a partir dessa resposta, eu vou modular o meu plano de tratamento para aumentar ou diminuir esse impacto, essa carga de peso, por assim dizer. Tudo bem? E aí nós, lá na fisioterapia, a gente vai utilizar os recursos da eletroterapia, da termoterapia, da fototerapia, da mecanoterapia, da hidro. A hidro, enquanto trabalho coletivo, é fascinante, maravilhoso, né? As terapias manuais são deliciosas, já que essas terapias manuais, através desse contato, através desse toque, muito facilmente vai acalentar, vai acessar conteúdos que estão lá dentro, muitas vezes adormecidos. E aí os nossos sujeitos vão falar que não são tocados pela vida, pelos seus pares, e aí isso vai trazer para eles, sem dúvida, um sofrimento emocional bastante significativo. Temos também aí algumas técnicas psicomotoras, como alguns relaxamentos, por exemplo, que são muito interessantes, técnicas meditativas. Já tivemos aqui em outras oportunidades falando aí de práticas de meditação, de práticas de relaxamento. Aconselho que você dê uma olhada aí, veja algumas outras aulas para se apropriar dessas técnicas, né? E aí não poderia deixar de falar da cinesioterapia, obviamente, né? Então, utilizar essa motricidade para quebrar esse ciclo vicioso de sofrimento físico, mental, físico, né? Entendendo essa cinesioterapia como aquelas várias práticas de atividade física, de exercício físico, que se expressam por meio do movimento, através de jogos, de lutas, de danças, esportes os mais variados possíveis, atividades laborais, bem como o meu deslocamento, né? Que já é considerado uma atividade física. Bem, com isso, a gente começa, nos é permitido esperar alguns resultados. E o que eu quero com esse trabalho? Por exemplo, contribuir minimizando esses comprometimentos corporais que são causados por esses transtornos mentais e pelos tratamentos somáticos. E eu já comentei sobre aquela iatrogenia. Aquele remédio, aquele medicamento psicotrópico, enfim, que eu estou tomando ali, vai muitas vezes atrapalhar alguma outra função, algum outro sistema. Esse comprometimento corporal, eu vou conhecê-lo a partir da minha avaliação. E aí você sabe que cada indivíduo é um indivíduo, cada sujeito sofre de uma maneira particular, né, que é própria de si. E aí eu tenho, com o meu tato, com o meu cuidado, de observar como é que isso acontece naquele sujeito ali. E aí, para isso, a avaliação é primordial, ela é mandatória.
Com isso, a gente consegue já promover então benefícios não só físicos, mas também emocionais, mentais, favorecer a interação e as relações de amizade, permitindo que a gente entenda a fisioterapia enquanto um meio que vai facilitar esses relacionamentos e com isso criando aí possibilidades de uma reabilitação psicossocial. E aí a fisioterapia eu entendo e eu tenho certeza que você vai entender também como um instrumento maravilhoso para impactar na saúde psicossomática, ou seja, física e emocional desse sujeito. Feito isso, a gente consegue então impactar na autoestima, ou seja, como é que eu me entendo? Eu começo a me perceber capaz de fazer determinadas coisas que outrora já não fazia mais, né? Algumas pessoas se sentem incapazes de levantar da cama, né? De tomar banho, né? De se relacionar, de sair de casa e ir trabalhar, por exemplo. E aí veja como a gente pode impactar nessa estima à medida que eu começo a me entender de fato potente, né? Capaz, funcional. Com isso, a gente também interage nessa imagem corporal, nesse esquema corporal, como é que eu me vejo nesse espaço, nesse tempo, né? Eu consigo inclusive me expressar corporalmente, como eu estou fazendo aqui agora, né? E à medida que eu me expresso por meio do meu corpo, eu consigo expressar também verbalmente, eu consigo falar. De repente, com isso, eu consigo falar que, poxa, eu não estou bem hoje. Doutora, não quero fazer exercício de força não, estou muito cansado, estou muito triste. Vamos mudar então a tática, a prática de trabalho hoje, né? E aí a gente consegue, tal qual aquele personal da educação física, motivar esse paciente, aumentar a sua disposição, a sua disponibilidade para o trabalho, né? E aí intervindo nesses sintomas de despersonalização, na sensação de angústia, na aquietação dos pensamentos. Isso é fantástico, né? Aquelas técnicas meditativas, aquelas técnicas de relaxamento que eu falei em slides anteriores, vão me ajudar a aquietar esses pensamentos, né? Sobretudo aqueles pensamentos nocivos, aqueles pensamentos que vão me machucar, dilacerando ali a minha autoestima, né? E aí com isso ganhar em qualidade do sono, em qualidade de vida. Tudo bem? Então são ótimos resultados que eu espero que você ganhe, não só para consigo mesmo, para com os seus sujeitos que são aí alvo do seu trabalho na assistência terapêutica, não só na atenção primária, mas também na atenção secundária e na atenção terciária. Pois bem, no ano retrasado, né, em 2021, houve aí um congresso online de fisioterapia internacional e aí os painéis que se propunham a discutir a saúde mental, dentro desses painéis, os temas mais assistidos foram esses que eu trago para você. Pois bem, distúrbio musculoesquelético, evidentemente, já que era um congresso de fisioterapia, então se discutiu muito isso em relação à saúde mental. Se falou bastante na saúde dos refugiados e dos migrantes, né? Olha que tema interessante, o Brasil vivencia aí um pouco dessa problemática, né? Tem aí alguns vizinhos da América Latina, algumas pessoas lá de fora, um pouco mais longe, que começam aí a chegar no nosso país. E também temos brasileiros que começam, ou melhor, nunca pararam, né? Querendo sair daqui por questões várias, né? Tenho inclusive uma amiga psicóloga que trabalha aí essencialmente assistindo brasileiros que migraram para fora do país e aí estão com um sentimento conflituoso em relação a isso. Fazendo propaganda aqui para a colega psicóloga. Bem, discutiram também algumas estatísticas que são incompreendidas no meio científico, a educação em neurociência da dor, o raciocínio clínico em fisioterapia é muito importante, essa discussão eu acho preponderante na universidade, né? A gente saber entender esse sujeito com os seus vários problemas e a partir disso raciocinar como é que a gente pode melhor intervir
nessa dinâmica, né? As relações da psicologia, dos problemas emocionais que são informados, né? A fisioterapia psicologicamente informada, a dor enquanto abordagem educacional, né? E bem como a célebre prática de evidências científicas, né? Pois bem, nessa perspectiva, a gente já começa a entender algumas práticas interessantes em saúde mental que transpassam a fisioterapia, né? Não dizem respeito só à fisioterapia, mas o fisioterapeuta, enquanto cuidador, tem que orientar muitas vezes o seu sujeito para esse olhar. Por exemplo, praticar o autoconhecimento, já falamos da consciência corporal, já falamos da imagem e esquema corporal. A partir disso, eu consigo melhor me conhecer. Temos também aí a importância de uma boa hidratação, de compreender e aceitar as minhas emoções, os meus sentimentos. Então, por exemplo, entender as minhas deficiências, as minhas limitações. Então, eu tive uma lesão, seja ela qual for, né? E a partir dessa lesão, eventualmente, algum movimento eu vou ficar impossibilitado de fazê-lo, né? E aí nós, na fisioterapia, vamos trabalhar com essa plasticidade, né? Então, eu não consigo fazer esse movimento, mas eu consigo fazer esse. E quem sabe eu consiga, com essa alternativa de movimento, realizar aquela mesma função. E eu consigo, então, ser reenquadrado num novo trabalho, por exemplo, no outro campo daquele trabalho que eu fazia, já que esse eu já não consigo mais, né? Vamos também aprender técnicas de meditação e relaxamento. Parar e refletir é uma prática muito interessante, né? Reforçar laços familiares e laços de amizade. Nós, na fisioterapia, fazemos bons amigos, né? Eu sempre digo isso. Não é a nossa intenção, eu digo para os meus alunos muitas vezes, né? Tal qual professor e acadêmico, estudante. Fazemos ótimos amigos. Não é a nossa intenção, mas isso é um brinde maravilhoso que a vida nos proporciona, né? Manter uma rotina é importante para a saúde mental. Permitir também relaxar e simplesmente não fazer nada. Que delícia isso, né? Fazer uma lista muitas vezes com as minhas prioridades, com as minhas necessidades, que aquilo que é urgente ou, de repente, aquilo que eu posso deixar para amanhã. Isso é importante para que eu não traga mais peso para essa minha caminhada, né? Fazer atividades prazerosas, e aí a fisioterapia deve ser prazerosa, né? Talvez, eu não diria deve ser, porque a gente sabe que dói, muitas vezes é desconfortável, né? Mas sempre que possível, que essa terapia, que esse cuidado seja de fato prazeroso. Bem, cuidar do sono, desenvolver a resiliência que nós falamos outrora, praticar atividade, exercício físico, procurar ajuda, isso é muito importante, saber naquela parada e reflexão, falar assim, poxa, eu acho que eu preciso de alguém, né? Manter uma boa alimentação, controlar o estresse quando possível, e olha só, eu em uma aula à distância, em EAD, né, você está ali no seu computador, no seu celular, e eu vou dizer assim para você, desconecte-se muitas vezes, desliga a televisão, sai da internet, entendeu? Vai respirar o ar livre, vai fazer uma caminhada, vai namorar, vai passear, vai brincar com seu filho, entendeu? Vai dormir, por exemplo, vai comer bem, né? Então, deixar muitas vezes, quando possível, né, esses problemas ali e se conectar. Então a ideia é se desconectar do externo, sobretudo aí, muitas vezes da hipertecnologia, e se conectar com as coisas mais simples, com a essência. Esse talvez seja o melhor remédio. E uma boa fisioterapia vai te ajudar a fazer esse caminho para dentro, a se olhar, a se perceber, né? Mesmo naquele exercício mais simples que eu estou fazendo ali, né? E aí parar e se perceber. Aprendi isso muito com a yoga, né? Um exercício físico, aparentemente um exercício físico, não é só. Quem faz yoga sabe disso, que é muito mais do que um exercício físico, mas você pode, por meio dessa postura, desse exercício, se conectar e olhar para dentro, tá? Muito interessante.
E aí, no seu trabalho fisioterapêutico, evite frases como tipo assim, ah, vai passar, ou deixa pra lá, né? Isso eu coloquei pra mim, na verdade, né? Espero que você utilize também, porque eu adoro esse vai passar, né? Eu faço aquela brincadeira lá que tudo passa, até a uva, né? Até a uva passa. Mas enfim, já que tudo passa, a dor vai passar também. Isso é verdade, embora seja uma frase feita, é verdade, a dor vai passar. Tal como as coisas boas vão passar. Então não se apegue muito, né? Nem ao bom, nem ao ruim, já que tudo é transitório, tudo é passageiro. Né? E aí a gente entende que essas frases, elas são interessantes de serem evitadas, porque se há um sofrimento, é porque alguma coisa eu estou sentindo intensamente, e isso merece ser recebido com seriedade. Né? E aí tem aquelas frases que a psicologia vai gostar muito, né? Tipo, me conte um pouco mais sobre isso, né? O que você está sentindo, né? Como é que eu posso te ajudar nessa relação? Então, o nosso paciente está lá fazendo sua atividade, né? Na sua mecanoterapia, puxando um ferro lá, pegando um peso, ou fazendo a sua ergometria, a sua bicicleta, a sua caminhada, coisa e tal. E a gente vai perguntar, e aí, como é que eu posso te ajudar nesse campo, né? Então, essa caminhada está difícil? Será que a gente pode oferecer uma órtese, né? Eventualmente até uma prótese, né? Para auxiliar esse sujeito aí dentro desse processo. Como eu falei da caminhada, de repente um dispositivo auxiliar de marcha, como um andador, uma bengala, uma muleta, pode ser o caminho, pode ser a solução. Algumas pessoas se negam a isso, achando que vai se apoiar demais ali, mas tudo bem. Isso te permite andar e seguir, né? Ir para frente, né? Muitas vezes é ir para o lado que é interessante também. Mas enfim, pare e olhe para você mesmo, né? Pare e olhe e perceba o seu sujeito, né? Aquele com o qual você está com a intenção de ajudar. E aí eu me pergunto e te pergunto, você está se cuidando? Está cuidando do outro de forma integral, de forma holística, como um todo mesmo? Você presta atenção às suas necessidades? Você percebe a necessidade do outro? Né? E aí, fatalmente, a gente entende que descuidar da saúde, em especial a saúde mental, isso vai abrir espaço para um maior estado de vulnerabilidade. E aí, fatalmente, eu vou entrar naquele ciclo vicioso que a gente falou agora há pouco, lembra? Então, dói, e desequilíbrio, e dói mais, e eu fico mais imóvel, e sofro mentalmente, e com isso vou sofrer fisicamente, e vou sofrer socialmente, vou me isolar. Você já entendeu. Você leu o meu silêncio. Bem, termino aqui essa aula. Fico à disposição para as perguntas, para as várias questões. Não quis aqui trabalhar com protocolo, com técnica fisioterapêutica específica, para dizer que, ao final disso, todo trabalho ele é bem-vindo. Qualquer prática é melhor do que nenhuma prática. O que vai diferir e separar o joio do trigo aí é o olhar do terapeuta, o toque, o carinho, o cuidado, né? A forma de fazer, a forma de operar. Né? E termino dizendo, agradecendo, dizendo para que você se cuide, para que se cuide e cuide do outro, cuide dos seus, cuide dos nossos. Tudo bem? Obrigado, estou aí à disposição, não só agora para as perguntas, mas também para as nossas teleconsultorias, né?